Do ponto de vista de forma, a solução que lá está, do ponto de vista de forma, é a solução que pode levar. Para aqueles jogos, que são residuais, penso que tem mais cimentos, não para aqueles jogos, a solução horizontal é, do ponto de vista estrutural, das outras dimensões, a solução horizontal é melhor ou pior? O que é que achas? Eu queria agradar. Aí a gente chega a perguntar ao meu. O que é que você acha? Foi meu aluno? Pior. Foi meu aluno, tem que saber responder a isto. Pior. É a pior solução pior. Logo aí, mesmo só nesta dimensão da estrutural, é a pior solução formal já com os conceitos da forma de questões, digamos, estética da apreciação plástica do edifício. A solução horizontal é sempre pior. Estruturas de Corvar bem vívidas, dificilmente nós ultrapassamos 12, 13, 14, 15 metros de vão, de pilares. Dificilmente. Qual é que é as melhores soluções? São as curvas. As curvas são sempre as melhores soluções. Sempre. Para criar espaço, grandes espaços, a melhor solução é sempre a curva. Nas primeiras aulas costumo falar aos alunos é olhar para a tartaruga, não é? A tartaruga, a carapaça que ela tem é uma solução curva e tridimensional. Tem a curvatura de uma direção e também tem a curvatura da direção ortogonal. Eu não quero entrar muito por aí, porque senão tinha que estar aqui muito tempo a explicar algumas coisas e não vamos perder tempo com isso. Vamos diretamente para o românico e para o gótico. Construções em pedra, blocos de pedra, aquilo que se chama alvenaria estrutural. Basicamente, se nós tivermos dois blocos de pedra, um sobre o outro, o que é que pode acontecer? As ações, as forças que atuam. Vamos analisar o que pode acontecer ao bloco que está aqui em cima. Quais são as forças que lhe podem atuar sobre ele? São as forças devidas à gravidade, ou ao peso dele. Essa não causa problema de maior. Aqui a força correspondente ao peso do bloco. Esta forcinha que está aqui passa para o bloco seguinte, passa para o bloco seguinte, passa para o bloco seguinte, até que chega ao terreno de fundação e não há nada de especial e não causa ali nenhum problema de maior. O grande problema, quando nós estamos a trabalhar com estruturas de alvenaria de pedra, são as forças horizontais, devidas ao vento, aos sismos ou às forças que vêm das coberturas. Esta vem da cobertura. Estas é que são as forças que poderão criar instabilidade neste bloco. O que é que pode acontecer? Se tivermos a força que vem da cobertura, temos aqui uma cobertura, por exemplo, de madeira, uma barra de madeira, outra barra de madeira do outro lado. Esta barra de madeira transporta uma força que chega aqui. Esta noção eu queria deixar. As forças, a estrutura, os materiais que compõem os edifícios, são uma estrada onde as forças caminham. Esta noção, para quem quiser desenhar edifício e quiser desenhar estruturas, tem que ter esta noção clara. A estrutura é uma estrada onde as forças caminham. E quanto mais linear e harmoniosa for o caminho fornecido pelas estradas, melhor. É exatamente o mesmo que uma estrada onde a gente tenta colocar. Se temos curvas muito apertadas, temos tendência a ser um bocado disparar para a curva. Nas estruturas é a mesma coisa. Quanto mais linear, mais harmoniosa for o andamento do eixo da estrutura, melhor. Portanto, esta força caminhou por aqui fora pela cobertura, esta barra de madeira, chega aqui. Quando chega aqui, vai dar origem a duas forças. Uma na horizontal e outra na vertical. A da vertical já vimos que não causa grandes problemas, é pacífico, caminha por aqui abaixo e vai tirar o primeiro de fundação. Vamos esquecer. Vamos ficar só com a horizontal. Vamos ficar só com a horizontal. E esta horizontal tem um nome muito específico.
específicas, mas chama força de contraforte. E já estão a ver alguma analogia, pelo menos, entre o nome e alguns dos elementos construtivos que aquelas igrejas, aquelas catedrais transportavam, possuíam, e daí o nome de contraforte desses elementos construtivos. Esta força horizontal que vem da cobertura, ou que é de origem sísmica, ou que é de origem do vento, é que é o nosso grande problema do desenho de grandes vãos em estruturas de alvenaria de pedra, como é aqui o caso. Este bloco está aqui, sujeito a esta força, empreende dois movimentos possíveis. Um, empurra o bloco faz este movimento horizontal e, viram, é evidente que se a força for muito grande, o bloco pode deslizar, quando chega aqui a esta zona aqui, sai fora, cai. Derruba. É uma das condições de falha. A outra é o bloco não se desloca, mas roda. Portanto, tu abres esta coisa aqui, o bloco faz este movimento. O bloco faz este movimento que eu vou pôr aqui azul. Levanta deste lado, roda e cai. E roda e tomba. É o segundo modo de falha possível aqui nestes edifícios. Portanto, estou a ver que o grande problema, como nós temos que olhar com algum cuidado, é o que acontece aqui na ligação da parede à cobertura que o edifício transportar. Este bloco aqui é que é o que tem aqui. Se não acontecer nada naquele bloco, não acontece nada naquela parede. Aquela possível modo de falha, que é o bloco deslizar translação, é difícil de ocorrer porque há um atrito entre o bloco de cima e o bloco de baixo, portanto, as protuberâncias da superfície deste de cima e do de baixo, por atrito, conseguem desenvolver aqui forças na junta que tragam o bloco de desloca. Portanto, o grande problema é a rotação e queda daquele bloco. Este é o principal modo de falha num edifício destes de alvenaria de pedra. Portanto, a força contraforte é o nosso grande problema. Vamos então passar diretamente para o rebanho antes de entrar no bloco. É evidente que quando eu tenho um bloco destes, e tenho outro bloco por baixo, isto que eu estou a dizer aplica-se também às alvenarias de tijolo, ou alvenarias de blocos de pedra. Podia-se-á tentar dizer o seguinte: se eu argamassar aqui as juntas, a argamassa de cimento tem uma capacidade de colar. Não é? Se eu conseguir colar, se eu carregar aqui, horizontalmente, se estiver aqui uma prova, eu sou tentado a dizer que este efeito de colagem segura isto não roda. Também não é verdade. Já agora explico isso também para compreender se forem tratados dos edifícios que não são os alvenaria de pedra. A colocação da argamassa em junta é perniciosa. Não ajuda à estabilidade da parede e, portanto, não resolve os problemas que estamos aqui a procurar, portanto, a força de contraforte que aparece cá em cima. Porque quando nós temos um bloco sobre outro bloco, o peso dele transfere-se deste bloco para este e, portanto, aqui na interface há aqui uma tensão normal de compressão vertical. Mas os materiais, quando estão a ser carregados verticalmente, eu tenho aqui um material, carrego verticalmente
ele deforma-se na vertical, portanto, diminui de altura, não é? Diminui de altura, mas também se deforma na lateral, expande lateralmente. Se carregarmos uma borracha, a gente já fez esse exercício, se carregar uma borracha a gente vê que ele diminui de altura, mas também alarga lateralmente, é o chamado efeito de Poisson. E isto tem algumas consequências. É que se ele expande lateralmente, significa que há forças que o estão a puxar lateralmente, que o estão a puxar na horizontal. Portanto, quando nós colocamos a argamassa nesta zona da interface, na ligação bloco de cima e bloco de baixo, através da argamassa, o bloco tem tensões, o material que está no bloco tem tensões na vertical, mas também vai haver tensões na horizontal. Vamos ver porquê. Eu tenho, vamos supor, temos aqui um elemento, um bloco. Temos outro bloco, que ele está ligado através de uma camada de argamassa de cimento. O bloco pesa, não é? Está a ajustar a força que tem de ser. Vai passar esta força ao bloco de baixo. E o bloco de baixo ao seguinte, até que chega ao terreno de fundação. É aquela noção que eu lhe chamava a atenção, uma estrutura, a função estrutural é uma estrada. Quando este bloco está a comprimir a argamassa que está aqui na junta, a argamassa expande lateralmente. É evidente que o bloco de baixo também expande lateralmente. Só que expande menos lateralmente. Portanto, a argamassa expande muito. O material que é constituído este bloco é mais rígido que o material que é constituído da argamassa, expande lateralmente menos. Portanto, por efeito Poisson, a argamassa da junta, que é muito menos rígida, não tem a mesma rigidez que tem o material pedra, que tem o material cerâmico. Portanto, este expande lateralmente muito mais do que o bloco expande menos. Ora, nós queremos que eles continuem ligados entre si. Para continuarem ligados entre si, vamos ver o que é que se passa aqui com este ponto. Este ponto está aqui. Eu vou fazer aqui, fazer um zoom naquele ponto. Este ponto que está aqui pertence simultaneamente à argamassa e pertence simultaneamente ao bloco. Enquanto pertence à argamassa, ele viria para aqui. Viria daqui para aqui. Dava aqui muito. Enquanto pertence do bloco, viria só para aqui. Ou seja, teria que vir para aqui. Ora, o mesmo ponto não pode ir ocupar duas posições distintas no espaço. Não, isto não é possível. O que é que ele faz? Os dois materiais vão ter que se entender. Vão ter que, aquilo que eu chamo, acomodar as deformações, os movimentos diferentes e vão ter que os igualar. Portanto, este ponto, enquanto pertence do material de cima, não vem para aqui, vem um bocadinho para trás, fica um bocado para trás. Este mesmo ponto, enquanto pertence deste material de baixo, não vem para aqui, vem um bocadinho mais para a frente. Portanto, igualam os movimentos. Só que, como já estamos a ver, se ele não vai para ali e vem para aqui, é porque aparece aqui uma força que o empurra para trás. Claro. Que o leva daqui para aqui. Faz este movimento. Portanto, o material da argamassa fica com uma força assim, no sentido horizontal. O bloco de pedra, ao contrário. Ele tem que ir ainda um bocadinho mais à frente, porque aparece aqui uma força que o empurra e o leva até ali à frente. Portanto, o bloco de pedra, ou tijolo cerâmico, ou tijolo de algodão, fica com uma força neste sentido, de um lado e do outro mesmo lado. Ou seja, o que é que nós estamos a ver? Estamos a ver que numa alvenaria, estamos a falar, portanto, de alvenarias estruturais, em que não há pilares, nem há texto, nem há vigas de betão ou de aço, portanto, os próprios materiais que constituem a parede
blocos de pedra, os blocos de tijolos de cimento, ou os tijolos cerâmicos, é que são a própria estrutura, realizam a própria função estrutural, o que é que nós vemos? Vemos que um bloco, além de ter tensões verticais, portanto, isto é um símbolo da tensão, não é? Além de ter forças verticais, tensões verticais, também vai ter aqui tensões horizontais. E aqui é que há aqui um aspecto curioso. É que a argamassa da junta fica com tensões horizontais de compressão, comprimido, enquanto que o bloco de pedra, ou cerâmico, ou bloco de cimento, fica tracionado, fica esticado, puxado. Portanto, vemos que o bloco de pedra tem duas tensões. Tem uma vertical e tem outra horizontal. E esta horizontal tem uma particularidade importante, é que é a tração. Enquanto que a vertical é a compressão. A argamassa fica sujeita, quer na vertical, quer na horizontal, fica sujeita ambas na compressão. Mas o bloco, esse não. Na horizontal fica esticado, fica tracionado. E isto tem uma consequência prática muito importante. Se eu não tivesse argamassa na junta, se a minha junta for livre, se o bloco assentar diretamente sobre o outro, se o bloco assentar diretamente um sobre o outro, se não estiver lá junta, para o bloco é melhor ou pior? Melhor. É melhor. Reparem que o bloco, se ele assentar diretamente um sobre o outro, já não há este efeito do espalmanço lateral, da dilatação lateral da argamassa, e, portanto, a tensão horizontal desaparece. Portanto, o bloco só fica com forças verticais que vão mudando por aqui fora, até quando chegar ao terreno de fundação. Portanto, pouco um trabalho que é o trabalho horizontal. Por isso é que nós dizemos que argamassar as juntas, contrariamente ao que se pode pensar, é negativo, não é positivo. Fragiliza toda a parede. Para agravar isto, no bloco, são trações que aparecem na horizontal. Ora, estes tipos de materiais, que nós chamamos de materiais mais artesanais, das argamassas, das pedras, dos blocos, os tijolos, os blocos de cimento, são materiais que a capacidade de produzir tração é muito baixa. Trabalham muito mal a tração. Rompem facilmente. A argamassa com a mão, até que faz com a mão, conseguimos partir. Portanto, estão a ver que se eu puser aqui a argamassa, eu estou a fragilizar os blocos, porque estou a pedir para trabalhar a tração na horizontal, onde eles não têm grande capacidade para trabalhar a tração. Portanto, isso é negativo. Portanto, limpar a junta é o melhor. Por isso é que esses edifícios que vocês estiveram aqui a estudar, vamos falar um pouco deles sobre hoje, as juntas não eram pensadas. Não era para acaso. Eles sabiam que a argamassa da junta ia fragilizar a estrutura, ia fragilizar a parede. Portanto, esta era a primeira noção que eu queria aqui deixar, é que a argamassa da junta fragiliza a parede da alvenaria, não a beneficia. É um pouco uma noção de quantidade. Quando eu tenho só as forças verticais a descer por aqui abaixo, só tenho um trabalho a ser produzido. Um trabalho a ser produzido. Ou seja, a estrutura atómica do material é feita, só produz um trabalho. Se eu meto a argamassa, a estrutura atómica, além deste trabalho, vai ter que fazer mais outro trabalho, vai ter que produzir mais outro trabalho, que é o trabalho da horizontal. Portanto, não colocar nada nas juntas é melhor. E foi isso que os homens do românico e do gótico fizeram. Agora voltar à força que nos preocupa, que é a força que vem por tudo e que dá origem à componente horizontal que nós chamamos a força de contraforte.
Posso fazer uma pergunta? à vontade. Mas, quer dizer, isso acontece quando nós temos blocos pétreos, não é? Sim. Ou cerâmicos, ou tijolos. Mas era exatamente, estava a lembrar, na construção romana, eles já argamassavam as juntas. Faziam mal, era? Fazia. Deste ponto de vista, fazia. Aliás, não sei se vocês reparam, os gregos não conheciam o arco, ou pelo menos não utilizavam a arquitetura deles, era só o movimento horizontal. Por isso é que eles tinham pilares muito próximos dos outros. Faziam vigas em pedra, uma resistência à tração, levaram em 2, 3 metros. Os romanos já conseguiram descobrir, ou pelo menos conseguiram buscar a figura do arco. Só que os romanos tinham um pequeno problema. Utilizavam o arco circular. O arco circular também não é uma boa solução. O arco circular, depois posso falar sobre isso, o arco circular gera trações. Portanto, o arco parabólico, portanto, não circular, é que é a melhor forma natural, não gera trações, só gera compressões. Por este tipo de materiais que nós estamos aqui a falar, e que eles usavam, trações, é um perigo. Os materiais não recebiam a tração praticamente a valores muito baixos, 10, 15, 20 kg por quilómetro, para um perigo. Eles usavam as argamassas juntas, mas deste ponto de vista é negativo. Eu não sei se fui claro na exposição. Os materiais, quando a gente descarrega lateralmente, espalma lateralmente. Se eu tenho dois materiais distintos, o problema ali é ter dois materiais muito diferentes. Se eu conseguir colocar na junta, o material da junta, a argamassa, se eu conseguir que aquela argamassa aumente a rigidez, ou seja, torne a rigidez idêntica à do bloco, este problema já não se põe. Porque a deformação lateral, o efeito de coação, é idêntico no bloco e é idêntico no material da junta. Eles tinham um componente que utilizavam o caráter de lana que aumentava muito a rigidez. Pois mesmo assim, a elasticidade da argamassa, mesmo com porcelana, é muito mais baixa que a dos blocos de pedra e que a dos blocos de cimento. E, portanto, desse ponto de vista é negativo. Hoje volta-se, mas a Alice não está muito valorizada, por exemplo, ali os vizinhos espanhóis já começam a desenvolver essa tecnologia outra vez, construindo casas de 1, 2, 3 pisos, habitação, em que as juntas não são argamassadas. Eles têm um desenho do bloco para encaixe. Exatamente para não levar a argamassa. Porque é que a gente precisa pôr a argamassa nas paredes de alvenaria? Nós vamos ir por causa das luminárias. Sempre usar um bloco completamente liso, não é? Assento sobre outro, chuva e o vento, a água acaba de passar por aqui e vem cá parar cá dentro, não é? Portanto, se eu arranjar aqui um encaixe que dificulte a passagem da água para lá dentro e tenha depois um mecanismo que até aqui vá buscar e volta a colocar cá fora, eu já não preciso de argamassa. E hoje já começa-se a conceber sistemas e a patentear sistemas em que evitam exatamente a colocação da argamassa. E quanto mais argamassa, se eu colocar isto tudo cheio de argamassa, e se a espessura da argamassa for grande, quanto mais, pior. Mais é o efeito de coação. Por isso é que muitas das vezes, quando se faz edifícios de alvenaria de tijolo, mete-se um bloco, não é? E só se mete um bocadinho de argamassa aqui e outro bocadinho de argamassa aqui, cá dentro, se metendo. Quanto menos, pior. Que é para o efeito de coação não gerar grandes trações. Portanto, isso era uma parte dos romanos, da construção do período do Império Romano. Era essa e a forma da cobertura. Porque o arco circular é uma forma não natural de transportar, de fazer estrada, de transportar cargas. O arco parabólico é que é a forma natural de transportar as cargas. Eu sei que esse não é o objetivo da aula hoje, mas só para também sistematizar isto e deixar aqui uma questão. As tipologias estruturais básicas que nós temos ao nosso dispor para conceber edifícios são muito poucas. Os seus arquitetos têm muito medo de entrar nisto, mas são muito poucas. Temos 10 a 12, não temos mais. Portanto, do ponto de vista da concepção formal, aquilo que o homem tem, a humanidade tem ao seu dispor para ir buscar as formas básicas, depois que as compõem para formar a forma toda global, são muito poucas. É fácil de dizer isto. São 10, 12, não é mais que isso. E o arco circular não é uma delas. O arco circular é a pior forma. Deste ponto de vista, é uma forma não natural e negativa. Se repararem,
os arcos de pontes, aquelas pontes, quer do betão, quer da aço, quer do caminho de ferro, quer das estradas, não são arcos circulares. Parece mas não são. A carapuça da tartaruga que eu falava há bocado não é circular. A circular faz aparecer trações. Para estes tipos de materiais isso é negativo. Bom, Posso só fazer uma pergunta? Sim, Será claro. por isso que o aqueduto das Águas Livres foi dos poucos edifícios naquela zona de Valadapetra que resistiu ao terremoto por causa daquelas... Foi por isso e por outra razão. Depois vamos falar dela. Do meu ponto de vista, é o grande contributo do gótico. O grande contributo do gótico é aquilo que eu chamo, foram eles que inventaram o pré-esforço. Vamos já falar aqui dos 5 minutos, isso já está claro. É evidente que o arco parabólico, que lá está, também beneficiou, mas a grande razão que o viaduto não caiu é outra. E isso é uma contribuição do gótico. E vamos. Esse é o objetivo da aula hoje. Não sei se os consigo compreender isso, não, mas vou tentar, pelo menos. Não sei se perceberam o que é que disse este nosso colega que está aqui. Quando foi do sismo de 1755, o aqueduto ficou conforme está. O que demonstra até que as construções em alvenaria de pedra, se bem desenhadas, são construções seguras. Vamos aqui à força de plataforma e ao problema que coloca na nossa parede. Portanto, se eu tiver este bloco sujeito a tal força horizontal, a famosa força de contraforte, e esta força de contraforte, ainda hoje, nos edifícios modernos, é, não sei em termos percentuais, mas o grande número daquilo que se chama as patologias dos edifícios modernos, construídos recentemente, são problemas com a força de contraforte. Mal resolvida a forma de absorver a força de contraforte. Nós temos hoje a noção. Hoje a atividade está muito segmentada, muito fragmentada. O arquiteto se preocupa com a estrutura, com uma estrutura, mas só se preocupa com uma estrutura, pilãs vivos, pilãs. A gente esquece que os edifícios não são só pilãs vivos, têm paredes. E quando nós temos uma parede, que está suportada por uma viga, portanto, nós dizemos que a estabilidade está resolvida, mas tem uma cobertura inclinada, a parede também está a funcionar de estrutura. Portanto, se a cobertura atua sobre a parede faz este movimento que está aqui, na horizontal, lá, devido àquela força de contraforte. É o fenómeno que estamos aqui hoje a analisar. E, portanto, se faz isto, se este sulcamento é relativamente grande, surge uma fissura. Se surge uma fissura, a água está entrada. Este ainda é hoje uma grande fonte de patologias, mesmo nos edifícios modernos. Então, vamos aqui ver a análise como é que dois blocos de pedra se comportam quando temos esta força horizontal devido à força que vem da cobertura. Portanto, já sabemos que ele tem tendência para, pela força que provoca esta rotação. Não é? Como é que isto funciona? Ela tem tendência a rodar em torno deste ponto. Portanto, tem uma rotação. Eu sei que isto agora já vai ser um bocado mais difícil de fazer passar porque é que é este conceito de rotação, mas todos nós já andamos no baloiço. O baloiço, se pusermos aqui uma criancinha, se aqui não puser nada, isto vai para baixo. Não é? Isto roda, a criancinha redonda. Isto é um momento, uma rotação. Se puser outra criancinha daqui com o mesmo peso dela, se esta distância for igual, se puser outra criancinha daqui com o mesmo peso, faz uma rotação em sentido quadrado e o baloiço já não roda. As criancinhas já não se libertam e o baloiço fica parado. Portanto, a rotação é estas rotações, em termos de estruturas, nós damos um nome, chamamos isto de momento. E podemos quantificar o momento. O momento é igual ao valor da força vezes o braço. É que o braço é a distância medida na perpendicular entre a direção da força e o ponto. Quando temos aqui o baloiço, se puséssemos um baloiço com este lado mais pequeno que este lado, eu até posso pôr aqui uma criancinha muito pesada, podia aqui pôr uma criancinha mais ligeirinha. Se eu quisesse que isto se mantivesse na horizontal, esta criancinha teria que ser mais ligeirinha, teria que ser mais leve. Esta distância, B, e esta distância, A. Portanto, o peso P1 desta criança é mais pequeno, o peso P desta criança é maior. P vezes A tem que ser igual a P1 vezes B. Se isto se verificar, este baloiço mantém-se inalterado na horizontal, não roda, fica
fica estático, fica em equilíbrio. Portanto, o conceito da rotação. Portanto, se eu tenho aqui uma força horizontal, esta força vai provocar a rotação do bloco em torno deste ponto. Esta força vai ter um valor qualquer, vamos chamar H, e o bloco tem aqui uma altura, vamos chamar H pequeno. Portanto, o momento desequilibrante, este é o momento que desequilibra, este momento desequilibrante é igual a quanto? É igual ao valor da força horizontal H vezes a altura H do bloco. Se o bloco não tivesse peso, se o bloco, vamos admitir que não há gravidade, então, estamos no espaço. Estamos no espaço, não há gravidade. Portanto, o bloco não tem peso, só temos esta força. Conseguem responder a isto, acho eu. Qual é o valor que esta força H tem que ser uma força grande para isto rodar? Tem que ter um valor apreciável, não pode ser um valor pequeno. Só tivermos isto. Pequeno. Pequeníssimo. De facto, isto roda aquela altura. Felizmente, na Terra, nem há gravidade. A gravidade também é bom. Tem aqui o peso do bloco. O peso do bloco, há de ser aqui o peso W do bloco, temos aqui esta distância, vamos chamar D, e portanto o peso do bloco está a gerar uma rotação neste sentido, que é uma rotação a um momento equilibrante, que é igual a W vezes D. Desde que este momento equilibrante, portanto, desde que o peso do bloco vezes esta distância igual o momento desequilibrante provocado pela força de contração, o bloco fica estático, não roda e fica em cima da parede. Quanto mais alto for o bloco, melhor não. Pior. Sim, quanto mais alto for o lugar, pior. Mas sim. Quem é que disse? Não percebo. Começa a ter. Precisa me roubar a profissão. Basta fazer legos. Não, mas há ali uma coisa importantíssima destas, disto que acabamos de ver. Há ali um dado importante. O que é ali o equilibrante? O que é ali o que estabiliza? O quê? É o peso. O peso é fundamental. Bom, foi isto que os homens do gótico perceberam. O peso é fundamental. Quanto maior o peso, não é o H. A largura, mais largo for, mais estável. Ok? Então vamos caracterizar isto. Acho que está assinado. O peso é estabilizante. Quanto mais peso, melhor. Então vamos analisar uma igreja do românico. A igreja do românico caracterizava-se tínhamos as paredes e tínhamos os arcos da cobertura. Só que os arcos da cobertura são circulares. Portanto, o arco é circular. Se o arco é circular, conforme eu já disse há bocado, o arco circular gera trações em certos sítios, aqui na parte de baixo e aqui na parte de cima. E qualquer arco gera esse, mas o arco circular também gera. Também transporta forças no seu arco, portanto também tem componente horizontal. Também há força de contraforte na ligação. Só deixa-me só perguntar. A tração na parte superior Eu faço aqui o movimento todo. é 45 graus, mais ou menos, é isso? Sim. E, portanto, nesta parte, as trações são de baixo, portanto, tem tendência a abrir fendas na parte de baixo. E aqui, mais ou menos a 45 graus, tem tendência a abrir fendas na parte de cima. Aqui há a tração.
E aqui também há atração. E o arco circular, quer o arco parabólico, quer mais os pilares inclinados, fazem aparecer força de contraforte, força horizontal. O único que não faz aparecer força de contraforte é o elemento horizontal. Não é por acaso que, e isso vê-se em algumas igrejas, em algumas construções, que até nos edifícios mais recentes, muitas vezes há um elemento horizontal da parede de um lado à parede do outro. Portanto, a tipologia básica que lá está é um elemento horizontal. O que é que faz o elemento horizontal? Se eu tiver uma parede aqui, tenho outra parede aqui, este é um espaço livre criado. Se eu tiver isto, eu aqui tenho força de contraforte e aqui tenho força de contraforte. Ou seja, um impulso horizontal de um lado e do outro. O homem é criativo, o que é que se faz? O que é que ele às vezes percebeu? Se eu ligasse isto aqui àquele lado com uma barra, isto é uma tipologia básica, é um tirante. As estruturas servem para as forças caminharem nelas. Portanto, se eu fizer aqui isto, o que é que acontece? Esta força de contraforte aqui caminha por esta barra, neste sentido. Esta caminha por esta barra, neste sentido. E as duas encontram-se aqui a meio, as duas. Portanto, esta tem esta intensidade e tem este sentido. Esta tem esta intensidade e tem este sentido. A intensidade desta é igual à intensidade daquela, isto é simétrico, não é? Ora, tem o ponto de aplicação, uma neste sentido, outra nesta. O que é que acontece às duas forças? Equilibram-se. Anulou-se. Eu não gosto muito da palavra equilibrar. Anulou-se. O que é mesmo? Anulou-se. Auto-anulou-se. Por isso é que a gente de vez em quando dá lá os barras de um lado ao outro. Ou inventaram isto. Das asas. A asa, muitas vezes, por exemplo, tem aqui um elemento vertical que se chama o pendural. Esta barra horizontal está cá só para fazer este efeito. Pôr a força de contraforte de um lado, em contacto com o força de contraforte do outro lado e auto-anulou-se. Portanto, essas forças já não caminham para a fundação. E, portanto, resolvem o problema. A parede já não está a ser empurrada da horizontal. E o pendural, que existe ou não existe, depende do tamanho do espaço criado. Se este espaço criado é relativamente pequeno, nós não precisamos do pendural. Se este espaço criado entre esta parede e esta for de pior valor maiorzinho, precisamos do pendural. Porquê? Porque esta viga, este tirante de madeira também tem peso próprio. Se tem peso próprio, tem que transportar o peso próprio. E, portanto, tem tendência a trabalhar por flexão. Trabalhar por flexão forma-se assim. Por isso é que a gente mete o pendural para agarrar este ponto. E, portanto, ela já não se forma conforme eu tenho ali, a flexão já não é aquela, só já passa a ser esta. E, portanto, muito menor. Portanto, o pendural muitas vezes existe, mas depende só em função do espaço criado. Se é muito grande, colocamos pendural. Se é mais pequeno, não colocamos pendural. Força, força. Não. Baixo o tem sempre Faz favor. os cavalheiros. O pendural em baixo, a função dele é agarrar o tirante de baixo. Portanto, se eu tiver a barra de baixo, em geral, vem o elemento de madeira, depois tem aqui uma chapinha de aço que dobra, agarra o pendural e vai do outro lado. Depois tem aqui um parafuso que liga isto aqui, certo? Portanto, isto fica aqui suspenso. Portanto, isto, para todos os efeitos, é como se tivéssemos metido aqui um pilar aqui por baixo ou uma parede aqui por baixo, certo? O que eu queria perguntar, se me permite, é, há tirantes também em que há aquele movimento vertical, pelo menos já vi alguns, isso é mais por Não consegui aquela primeira solução, a meio, precisamente a eixo. aqui. Há um movimento vertical também, já vi alguns casos. Isso Exatamente, é é a mesma coisa no papel mesmo. Repare. São umas varas de ferro, digamos assim. O tirante é finíssimo. Exato. É mesmo fino, pesa. Portanto, se pesa, repare. Ele está lá, a função dele primeiro, como está, é para transportar esta força horizontal. Mas ele também pesa, também tem forças verticais. Depois tem tendência É o peso próprio dele. a... E, portanto, ele tem tendência a fletir, não é? Por flexão. E nós não queremos muito, até porque se fletir,
deixa de executar esta função. Se foi e muito, se esta flexão for pronunciada, esta função dele deixa de executar. Portanto, nós temos que ele fique na horizontal. Então, muitas vezes não é só aqui no meio, muitas vezes até você tem aqui e aqui, não é? Okay. Que é para evitar a flexão. Já vi foi pendurais que não fazem a ligação, ou assim, como que suspenso, sobretudo na madeira. Aqui nesta ligação? Não, digo, o pendural, portanto, há pendurais, eu recordo-me, vi muita construção civil, e o pendural fica mais ou menos ao meio entre o cume e... Aqui? Sim. Bom, ele aqui... E depois levam uns... Não, depois você está a falar de umas coisas cá para aqui ou cá aqui, não é? Sim, mas essa parte central fica desligada da parte de baixo. Via o... Fica nada. Porque fica desligado, não está lá a fazer nada. Isso é mais estético, se calhar. Se fica desligado, muitas vezes, Vi muitas vezes não. o que está a dizer é fazer, eles fazem isto, não é? Tem aqui a barra horizontal. Há de sair aqui qualquer coisa, e não vem cá abaixo, e depois tem aqui uma coisa assim, não é? Exatamente. Bom, se ele não vem cá abaixo, ele está a fazer rigorosamente nada. Está a fazer rigorosamente nada. A única coisa que isto tem de vantagem é que rigidifica aqui este nó. Mas é a única vantagem que eu tenho. Se eu fizer uma coisa assim, isto pode fazer uma coisa destas, não é? Este ponto vir para aqui, descer. Se eu lhe meto uma coisa destas, portanto, estou aqui a travar este ponto e este, e de tal modo evito que este ponto venha para baixo. Mas isto não é um verdadeiro problema, porque para fazer isto, este material tem que ser muito flexível. Ora, a melhor forma que eu tenho de fixar a ponta do, fixar a cota do ponto, fixar a cota do ponto, manter aquele ponto estável e fixo no espaço, portanto, ter uma barra inclinada para aquele lado e outra barra inclinada para este. Isto é a melhor forma que eu tenho de fixar a cota daquele ponto ali. Se este barra, se forem feitos no material rígido, botão, aço, madeira, aquele ponto, o movimento que faz descendente é pequeníssimo, aquele ponto fica travado. Portanto, isto separado, do ponto de vista do tirante horizontal, não está lá a fazer nada. Do ponto de vista das barras inclinadas, rigidificam um bocado aqui este ponto. Porque não meter isto, de tal modo estou a travar este ponto e este, e portanto, travo este e este, ajuda a travar aquele. Mas quer dizer, daquilo que eu me lembro de ter visto, se isso acontecer, se houver só aquela rigidificação, o que acontece é que se anula a tração horizontal da cobertura, porque todas as forças passam a ter só uma componente vertical. Vamos por o seguinte, temos aqui uma força. Temos aqui esta força. E agora estamos muito preocupados com o que é que surge a força. Aparece ali uma força. Esta força vai se compor em duas. Uma segundo este eixo e outra segundo aquele eixo. E as forças, a estrutura, serve só para transportar as forças até à fundação. Portanto, esta força vem caminhar para aqui fora e vai ter à fundação. Quando chega a este ponto, esta força compõe-se em duas. Uma horizontal e outra vertical. A vertical não cria problemas de maior. Vai pela parede abaixo e, no final do tempo, vai chegar ao terreno. Esta é que é o nosso problema. É a chamada força contraforte, o impulso horizontal. Por isso é que se eu tiver esta barra horizontal, esta liga com esta, automanou-se. Esta força aqui está a empurrar este ponto. Este ponto tem tendência a fazer abaixar. Se este material e este forem rígidos, para este ponto baixar tem que acontecer o seguinte. Este ponto aqui tem que se deslocar. Este ponto ali tem que se deslocar. Desde que este ponto aqui não se desloca, desde que este não se desloca, se isto for rígido, aquele ponto não sai dali. Portanto, o colocar esta barra sem esta ligação aqui é praticamente inútil. Acredito é que retiraram o elemento de ligação. Eu estou a recordo perfeitamente, porque no tempo do meu avô e do meu pai, as carpintarias de telhado eram feitas. Mas se não ligar, é completamente inútil. A única coisa que você consegue é rigidificar aqui este nó, mas este nó descer ou não descer, pouco depende disto. Depende mais disto que se passa aqui e aqui. Não sei se há questões estéticas.
Posso lhe dizer outra coisa, não sei o que vou dizer, ou por desconhecimento, ou por desconhecimento. Era um jovem engenheiro, quando eu comecei a minha atividade, e fazia fiscalizações de obras. Muito pouca gente dominava aquele fenómeno que eu estive há bocado a falar, que a argamassa de junta é perniciosa para a estabilidade da parede. As pessoas até pensavam, os próprios empreendedores, os próprios meus colegas, pensavam, quanto mais fosse a espessura da junta, mais ligado, porque a argamassa tem capacidade de tração melhor. Não, é exatamente o contrário. Se lá não puser nada, é melhor. Do ponto de vista estrutural, do ponto de vista da umidade, não. Bom, mas portanto, voltando aqui a. O que é que aparece? Voltando ao românico. Portanto, arco circular. Já sabemos que o grande problema é que há trações aqui. Portanto, isto aqui tende a abrir a instalar-se uma fissura. Há trações, alguns por aqui, tendo aqui a instalar-se uma fissura. E, portanto, se a fissura se propaga, o que é que acontece ao nosso arco circular? Colapsa. Como é que os homens do românico resolviam isto? Eles não queriam que se instalassem as fendas. Qual era a técnica na altura? Era aumentar muito a espessura do arco. Em vez de ter uma espessura pequena, eu aumentava uma espessura maior para o meu arco circular. Qual era a vantagem? A vantagem é imediata. Aumentar o peso. Aumenta o peso, há bocado acabamos de ver. Portanto, se eu aumento, meto aqui carga em cima, eu estou a forçar. Sim. Então a questão das arquivoltas do românico, pronto, tem a ver fundamentalmente Sim. com essa. E tem a ver com outra coisa também. Quando eu aumento a espessura, naturalmente estabelece um arco parabólico lá dentro. Certo? Portanto, se eu alargar aqui esta zona, se eu alargar aqui esta zona, isto nem precisa ser em toda a mesma espessura, em todo o andamento do arco circular. Se eu alargar aqui e aqui, naturalmente lá dentro, forma-se um arco parabólico que transporta as cargas para a parede de um lado e do outro, já, o que nós chamamos de equilíbrio direto, já só com compressão, já não há trações. Portanto, os homens do românico, para evitarem as trações das abóboras, das culpas, tinham que espessar, aumentar a espessura dos arcos circulares, dos arcos das abóboras, e meter lá mais peso. Naturalmente, o transporte de cargas, a própria natureza, a própria estrutura atómica dos materiais, encontravam o seu caminhar parabólico, de arco parabólico lá dentro. Essa era a razão porque eles tinham que espessar as espessuras dos arcos circulares. Só que isto tinha um preço a pagar. Se eu aumento a espessura do arco circular, os romanos também faziam isso nas pontes. Separarem as pontes dos romanos, eu estou a desenhar muito longo o arco circular. O que é que eles faziam os romanos? Reparem que eles metiam espessuras relativamente grandes. Não era para cá que eles metiam essa espessura. E até onde aliviavam era aqui nesta zona aqui só. Eles metiam espessuras grandes. O que eles procuravam, a experiência tinha-lhes demonstrado isso, é que lá dentro, naturalmente, estabelecia-se um arco parabólico que transportava as cargas. Só que aumentando a espessura dos arcos circulares,